Ninguém... Desculpa te interromper. Não, só quando isso, você fala que ficou em silêncio esses 2 anos, enquanto você estava em silêncio, nós estávamos aqui todos os dias fazendo esse enfrentamento ao sistema. Você não acha que a tua candidatura, depois de um silêncio de 2 anos, ela soa como um oportunismo? Porque quem está na batalha contra esse sistema está na batalha no dia a dia. Ô, Cláudio, eu fiquei em silêncio para que os políticos de esquerda, de direita e de centro não atrapalhassem os processos, né, em relação à política. Mas eu faço algo na política, enquanto você está enfrentando, eu estou pagando milhões de impostos para sustentar esse país. Eu estou treinando milhões de pessoas. Eu estou formando a mentalidade de um povo. Pode ser uma parcela pequena, mas eu não falei que eu fiquei omisso. Eu falei que eu parei de falar desse assunto. Inclusive, eu tenho diversas empresas, eu tenho que tocar milhares de empregos, né, que estão relacionados aos meus negócios. Então, eu sei que às vezes você sentiu alguma coisa aí que você quis até dar essa cutucada de enquanto você ficou em silêncio, a gente ficou falando. Isso é seu trabalho fazer isso. A primeira pessoa que eu ligo. A crente que você vinha para atrapalhar o Renan, o Caiado, o Zé, mas eles se atrapalham. Não precisa, eles mesmos se atrapalham sozinhos. O Caiado acabou dispensando o homem de campanha dele lá, o marqueteiro, coisa que eu também não tem como ter também. Não tive na campanha anterior, não vou ter nessa, né? Mas estava atacando o Flávio. Flávio é uma onda, ele está numericamente à frente de todo mundo, ele que tem a capacidade de resolver isso. Mas se o PT fizer uma covardia, que é o que a gente espera, quem é que pode resolver alguma coisa? Acho que é um grande erro achar que direita está dividindo o voto. É só respeitar a matemática. Eleição de 2 turnos, a gente tem que ter a possibilidade de não deixar uma pessoa chegar em 50%, alguma coisa. E eu acredito que a minha entrada, inclusive o Lula vai cair. É isso aí, pessoal. Sabatina de Pablo Marçal, mais uma sabatina de Pablo Marçal sai do controle, porque ó, o cara simplesmente tá impossível, né, gente? Pablo Marçal, que já declarou apoio total a Flávio, ele declarou apoio total a Flávio, já falou que o Flávio vai ser presidente, mas se candidatou também, né, à presidência, né, conseguiu ali a aprovação no TSE. Pessoal, importantíssima entrevista sabatina, tá? Acompanhe este vídeo até o final. Cláudio Dantas, canal do Cláudio Dantas, deixando os créditos ao canal do Cláudio Dantas. Se você não é inscrito no canal aqui, se inscreva, deixe seu like, a sua opinião, deixa seu comentário de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é muito importante. Deixa o like, pessoal, o like é muito fácil, tá? Só clicar no like aí, vocês já vão estar nos ajudando. Agora bora pro conteúdo. Essas entrevistas, e a minha pergunta para você é o seguinte: o Renan Santos é virgem? Não, brincadeira. A tua candidatura, qual é o objetivo da tua candidatura? É ajudar ou atrapalhar? Cara, é servir o povo. Não entrei com outro objetivo a não ser servir o povo. Você viu, só dá uma limpada aqui na tela, aqui, ó, passa um paninho aqui, que eu acho que tá meio embaçado. Eu entrei foi para servir o povo, então não foi para fazer nenhum outro motivo. Se é a minha vez de vencer ou não, quem vai descobrir é a tal da famosa eletrônica, né? Mas eu provei viabilidade, eu provei capacidade, mesmo sem padrinho político, mesmo sem dinheiro público, que é o que eu vou repetir, sem nem um segundo de televisão, sem rádio, sem nada. A gente conseguiu terminar empatado com aqueles caras no primeiro turno, né? Da Prefeitura de São Paulo, foi uma das eleições mais disputadas da história. Não vai ser diferente nessa, não. É óbvio, né, que está com um risco jurídico, e esse risco, eu acredito que o TSE vai analisar o mérito, né, porque não tem materialidade para essa inelegibilidade, é muita pressão política, é muita gente contra mim. Quando eu acho que é só petista, é centrista, é direitista contra mim, para eu não sair candidato. Eu iria sair candidato a Senado, não deixaram. E chegaram ao ponto de, não, pode sair deputado estadual, que nós vamos arrumar isso aí. Eu falei, não vou fazer o que vocês estão querendo, não. Vou fazer o que meu coração manda. Agora, atrapalhar nunca, né?
A primeira pessoa que eu liguei. A crente que você vinha para atrapalhar o Renan, o Caiado, o Zé, mas eles se atrapalham. Não precisa, eles mesmos se atrapalham sozinhos. O Caiado acabou dispensando o homem de campanha dele lá, o marqueteiro, coisa que eu também não tem como ter também. Não tive na campanha anterior, não vou ter nessa, né? Mas estava atacando o Flávio. Flávio é uma onda, ele tá numericamente à frente de todo mundo, ele que tem a capacidade de resolver isso. Mas se o PT fizer uma covardia, que é o que a gente espera, quem é que pode resolver alguma coisa? Acho que é um grande erro achar que direita está dividindo o voto. É só respeitar a matemática. Eleição de 2 turnos, a gente tem que ter a possibilidade de não deixar uma pessoa chegar em 50%, alguma coisa. E eu acredito que a minha entrada, inclusive o Lula vai cair. A minha entrada, eu provo isso pelas urnas da Zona Leste de São Paulo. Muita gente quer prosperar e já viu que está sendo enganado, que não vai prosperar. 23 anos de falácia. A minha sensação é que a gente está no deserto com esse cara. Quando esse cara entrou, eu tinha 16 anos de idade, eu tô com 40 anos agora, não faz sentido nenhum um negócio desse, pô. Não faz sentido. Eu tinha 16 anos quando eu vi esse Lula querendo ganhar a eleição e ele ganhou. Agora, fazendo 40 anos, esse cara tá aí até agora. Então, por exemplo, um Caiado. Vou sempre falar que ele sabe, ele tem meu respeito, mas foi muito mal em arrumar uma babá chamada Kassab. Não faz sentido. Ele tá sendo manipulado, não é possível que ele não viu. O marqueteiro dele falou pra ele bater no Flávio. O Zema bateu no Flávio, caiu. A primeira pessoa que eu liguei depois que eu registrei minha candidatura, apesar de todo mundo ficar falando, mas o PT que mandou, eu tô lutando contra tudo e todos, não tem ninguém mandando em nada aqui. O Flávio não me pediu e eu não pedi autorização pra ninguém. Então, mas eu liguei em respeito a ele e eu espero que ele siga o caminho. Sim, eu liguei pro Flávio. O que você falou? O que ele te falou? Como é que foi essa conversa? Eu falei pra ele, cara, tá registrado aqui, siga em paz, se o senhor te chamou pra ser presidente, você vai ser presidente, você não vai ter problema comigo, siga seu caminho. A gente tem que mirar num alvo, senão nós vamos continuar com esse ciclo miserável aqui no Brasil, que é esse partido das trevas. Qual é o teu alvo, Marçal? Nós vamos quebrar esse ciclo do PT. Se qualquer uma pessoa minimamente decente conseguir tomar essa cadeira para a gente mudar a rota do país, eu tô feliz, eu servi a nação. Se juntar os políticos agora na instância de cima e me parar, é um prazer servir os senhores por um dia, por uma semana, mas eu não entrei para brincar, não. Eu não vou diminuir candidato. Ontem fica todo mundo doido me perguntando de outros candidatos, mas a corrida eleitoral não vai ser focada nisso. Eu quero um Brasil diferente, eu tô de saco cheio desse país do jeito que tá. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Esse ciclo ao qual você se refere, ele não é um ciclo que envolva apenas o PT. Hoje a gente tem um sistema de poder que envolve a cúpula do judiciário brasileiro. Você tem a compreensão disso? De que maneira, como presidente, você acha que Fala, pessoal, pela primeira... Bolsonaro rompeu esse ciclo e passou o governo inteiro sendo massacrado pelo STF, emparedado pelo STF. Hoje o grande esforço é a eleição de um Senado majoritário. Muita gente achava que seu nome seria uma eleição fácil para o Senado. Então, assim, você tem a compreensão de como romper esse ciclo, de que isso envolve uma questão muito mais ampla do que apenas o Lula? Claro, mas o Lula ele é a principal cabeça da serpente que tem múltiplas cabeças. A gente está dissipando o PT nesses últimos 8 anos. E eu espero que nos próximos 8 o PT não tenha mais a cabeça dessa serpente, até pela lógica, né, de vida de alguém não consegue chegar na idade, porque é brasileiro, o brasileiro vive menos, mas o judiciário está politizado, grande parte do judiciário está politizado, e é um sistema viciante. E para fazer uma mudança real nisso, o povo tem que se levantar como nunca levantou. Nem diga ir para a rua. Na rua a gente sai para derrubar um tirano. Agora, quando alguém foi para a rua, foi preso todo mundo, agora nós temos que usar isso aqui, ó. Esse negócio. Eu não tenho nenhuma preocupação
de chegar em um dia, apertar um botão de reset e criar ruptura, nada disso, porque isso aí é uma loucura. O que a gente precisa é tomar numericamente, é ocupação de espaço. É a gente parar de brigar uns com os outros e cada um ocupando os espaços. Saiu a pesquisa, eu, sem ninguém saber que eu estava candidato, numa única pesquisa, eu apareci empatado com as duas que estavam na frente. Então estava na frente, inclusive, do Derrite. Um abraço pro Derrite. Esteve aqui em casa, almoçou aqui com o Flávio Bolsonaro. Estava na frente do André e de todo mundo. Só que isso foi só uma pesquisa, ninguém estava me vendo. Eu fiquei em silêncio 2 anos. Falei nenhum A para resolver esses negócios aí, mas é tanta pressão política, eu nunca imaginei que ia vir de todos os lados. Apesar de vocês não acreditarem, inclusive, veio da direita pressão para me derrubar. Ou seja, ninguém... Desculpa te interromper. Não, é só quando isso, você pode... fala que você ficou, quando você fala que ficou em silêncio esses 2 anos, enquanto você estava em silêncio, nós estávamos aqui todos os dias fazendo esse enfrentamento ao sistema. Você não acha que a tua candidatura, depois de um silêncio de 2 anos, ela soa como um oportunismo? Porque quem está na batalha contra esse sistema está na batalha no dia a dia. Ô, Cláudio, eu fiquei em silêncio para que os políticos de esquerda, de direita e de centro não atrapalhassem os processos, né, em relação à política. Mas eu faço algo na política, enquanto você está enfrentando, eu estou pagando milhões de impostos para sustentar esse país. Eu estou treinando milhões de pessoas. Eu estou formando a mentalidade de um povo. Pode ser uma parcela pequena, mas eu não falei que eu fiquei omisso. Eu falei que eu parei de falar desse assunto. Inclusive, eu tenho diversas empresas, eu tenho que tocar milhares de empregos, né, que estão relacionados aos meus negócios. Então, eu sei que às vezes você sentiu alguma coisa aí que você quis até dar essa cutucada de enquanto você ficou em silêncio, a gente ficou falando. Isso é seu trabalho fazer isso. É seu trabalho acordar todo dia, convidar alguém e falar isso. E você está fazendo bem feito. Mas eu não falei que meu silêncio é uma omissão. Eu falei que meu silêncio em relação a isso é para que ninguém arrancasse a minha cabeça para que eu não pudesse servir. E eu tomei 257 processos na última eleição. E eu estou resolvendo todos, cara. E vou te falar, tem alguma coisa de errado. Pelo tamanho da perseguição que eu sofro, eu desconfio muito o chamado que eu tenho, sabe? Porque se eu fosse um cara normal e fosse alguém assim, qualquer pessoa, ninguém ia me perseguir desse estado. Não faz sentido. E aqui não é uma vítima, porque eu governo sobre isso. Meu silêncio foi, vai atacar todo mundo, vai fazer com todo mundo, eu vou entrar na última hora. Entende? E aí assustou todo mundo. Né? Desde que eu entrei, faltando 9 minutos, né, para fechar a janela. Tem gente que ia falar, não, a sua candidatura. É porque quem não entende de DRAP, não entende de justiça eleitoral, eu sou jurista e posso ensinar um pouco. Não tem como registrar no DRAP se você não tiver as certidões. Eu tenho as certidões, todas autorizando o registro. E a condenação no TRE ainda tem um RESP em andamento. Eu converti uma, estava 4-3 a outra, e aí algumas bênçãos ajudaram a tomar até os votos que eu tinha, né? Algumas lideranças políticas. No final do jogo eu conto para vocês o que cada um fez nos seus respectivos lugares. Muito bem, deixa eu abrir aqui para os nossos comentaristas também participarem desse bate-papo aqui. Bruna Torlai. Bom dia, Marçal, bom dia a todos da bancada. Eu tenho uma pergunta, eu vi um comentário muito inteligente, muito bom seu, com relação ao Renan Santos, que você disse o seguinte, o cara diz que vem para quebrar o bolsonarismo e o petismo, sendo que o bolsonarismo é um movimento de 50 milhões de pessoas, o petismo é um movimento de 50 milhões de pessoas. Como é que ele vai, o cara que mal paga os seus impostos, né, quebrar esses dois movimentos? Eu achei muito bom esse comentário e, tendo em mente isso que você disse, você está falando aí que você, nessa eleição, pode inclusive mexer nos votos do Lula. E que você, nesse seu tempo de silêncio, nessa sua trajetória, porque política, eu sempre digo, política a gente faz no dia a dia, você não precisa estar disputando um cargo para fazer política, é justamente formando o correto, né? Você disse que você tem feito isso, eu quero saber como é que você tem trabalhado a mentalidade desse eleitorado que ainda faz parte desses 50 milhões de petistas, já que você considera que o entrave para o Brasil prosperar é justamente a força ainda remanescente do petismo. Eu queria saber como é que você trabalha aí com esse eleitorado. Obrigado pela pergunta. A coisa mais surpreendente que aconteceu na eleição de 2024 foi a abertura das urnas da Zona Leste.
O PT, PSOL e toda a esquerda nunca perdeu na Zona Leste de São Paulo desde 1989. Pela primeira vez, a maioria dos votos que eu recebi veio de lá. Aí começaram a estudar, inclusive você pode pesquisar aí, tem matéria do Metrópolis. O Haddad começou a campanha dele estudando os meus votos, para entender que comportamento é esse. Eu vou te falar algo, as pessoas querem prosperar. E o que eu tenho mais ajudado, eu sou assistido por 50 milhões de pessoas, hein? Entre petistas, não petistas, bolsonaristas, não bolsonaristas. E eu venho instruindo as pessoas a mudar a mentalidade, né? O Brasil tem mudado, esse processo de digitalização, eu acho que eu carrego uma parcela nisso em ajudar com diversos negócios que a gente tem. E eu treino milhões de pessoas todos os meses. Agora, tem um fato interessante que as pessoas não pararam para observar, é que 27% do eleitorado não quer saber nem de um lado nem de outro. Nenhum dos dois. E o que mais chama atenção é que esses 27% não estão distribuídos com os outros 10 candidatos. São 13, né? Olha que número, eu entrei por último, eu sou o 13. Que loucura. Os 27% que não quer nem um lado nem o outro, não está distribuído com todos os candidatos. Você soma todos os candidatos, não consegue chegar nem a 18, nem a 16 pontos. Quando você olha para isso, você fala, então tem gente que está negando o voto para um dos dois, mas está aceitando votar para reprimir o outro lado. Então, o melhor cenário é você ter essa polarização, né? Eu sou inimigo desse aqui e eu sou inimigo desse. Na verdade, não tem stand de petista. Esse voto de maioria magnética, ele é um problema. Como eu domino um pouco a economia da atenção, inclusive eu rodo as minhas próprias pesquisas, eu não posso registrar e nem divulgar, mas eu percebo que todos os pontos que o Lula tem, por exemplo, só 15 pontos percentuais ali é petista mesmo. Que a mente está cauterizada, o cérebro está deformado, existe deformação física, inclusive, deformação moral. E bater em todo mundo que vota no Lula é um absurdo. Porque a pessoa que vota no Lula, o Lula, como é o cara que tem menor instrução, menor escolarização dos presidentes no mundo inteiro, ele já sabe que para ter eleitores, ele precisa manter a maioria debaixo dessa escolaridade dele, debaixo dessa frequência mental dele. Então, daqueles 40% aparecendo na pesquisa, só 15% é dele de verdade. Tem muito anti outros movimentos. Então, o que eu vejo? Tá? Eu vejo que essa eleição, em uma semana, vai começar a dar uma surpresa nos resultados da pesquisa eleitoral. Vai começar a olhar e falar, o que está acontecendo? Por exemplo, já está nítido que o Caiado queimou a largada. Falando do Flávio Bolsonaro, ele tirou o cara, o barqueteiro vai tentar corrigir. E aparentemente isso não vai funcionar, porque não colou. Ele está empatado em Goiás. Você vai pegar o Zema, que ganhou em primeiro turno em Minas, não faz sentido o Zema estar com 2% até agora. Ou seja, não está decolando. Então, você pensa que entrou um cavalo de guerra agora, e esse cavalo de guerra vai dar uma arrancada, e eu já tenho um ativo político. Eu conquistei esse ativo em 2022, foi bem pouco. Em 2024, foi razoável o nível de atenção que eu chamei. Agora esperem pela bomba nuclear. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia. Sanções contra Alexandre de Moraes voltam à mesa do governo Trump. Financial Times relata que a Casa Branca voltou a avaliar punições ao ministro do STF em meio ao aumento das tensões entre Washington e Brasília. O governo dos Estados Unidos voltou a discutir a possibilidade de aplicar novamente sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações publicadas pelo Financial Times neste domingo, pessoas familiarizadas com as discussões em Washington disseram ao jornal britânico que a medida voltou a ser considerada pela Casa Branca em meio ao novo desgaste na relação entre os dois países. Entre as possibilidades analisadas está o uso da Lei Global Magnitsky, instrumento utilizado pelos Estados Unidos contra estrangeiros acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos. Até o momento, não há uma decisão definitiva sobre a retomada dessas sanções, nem uma data estabelecida para um eventual anúncio. Moraes já foi alvo da legislação americana em julho de 2025. Na ocasião, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou o ministro de promover